é inescapável hoje, na retomada das atividades legislativas deste semestre, neste 3 de agosto, um mês historicamente marcado por muitas tragédias. Mas a nossa confiança é inabalável na força das nossas instituições, aqui tão bem referidas, há pouco no pronunciamento do senador Cássio Cunha Lima, e certamente tema que voltará à pauta aqui nessa tribuna. Quero dizer que a segunda-feira começou com uma perplexidade enorme, mas a necessidade também de reafirmarmos a convicção na nossa capacidade de superar a crise que se agrava a cada dia em nosso país e nos estados e na federação, porque municípios vivem igualmente as mesmas dificuldades financeiras. Hoje, os brasileiros e brasileiras amanheceram com a notícia da prisão de um ex-ministro, ministro Zé Dirceu. Isso já não seria pouca coisa, além daquelas que nós já vemos acompanhando nesta Operação Lava Jato. E é claro que todos nós temos a responsabilidade de continuar respeitando, valorizando e admirando o exemplar trabalho dessas instituições, seja do Ministério Público, seja do Poder Judiciário. Aí temos que referir necessariamente a figura do senador, do juiz Sérgio Moro e do Procurador-Geral da República, o Procurador Rodrigo Janot, bem como o delegado, diretor-geral da Polícia Federal, que, da mesma forma, tem exercido exemplarmente a sua função republicana e que, assim, continue, para que a sociedade continue admirando essas instituições todas. E é nesse clima de fortalecimento dessas instituições que nós estamos vendo também acontecer nos estados uma situação dramática, senador Jorge Viana, dramática. Mesmo governadores que se sucederam, governos que se sucederam a si próprios, é o caso da presidente Dilma Rousseff, é o caso do governador do Paraná, Beto Richa, e não é o caso do Rio Grande do Sul, onde o governador José Ivo Sartori enfrenta a pior crise da história recente do Rio Grande do Sul. Uma história gravíssima. E a situação do meu estado é grave e piora a cada dia. Sobretudo, após o governo estadual decidiu parcelar o salário dos servidores. O retrato do Estado nesta segunda-feira é, lamentavelmente, de caos, pela paralisação dos serviços públicos essenciais e paralisação do funcionamento, por exemplo, da segurança pública, da saúde e as escolas de portas fechadas. Ônibus urbanos não circularam hoje. A Brigada Militar, que é a nossa histórica Polícia Militar, e a Polícia Civil do Rio Grande do Sul também limitaram atendimentos. Bancos, preocupados com a falta de segurança, deram prioridade aos atendimentos nos caixas eletrônicos. Em algumas agências, os saques foram limitados e as escolas também estão fechadas no dia de hoje. É uma situação que preocupa a todos nós, gaúchos e brasileiros também, porque alguns estados estão enfrentando igualmente essas dificuldades. As raízes estão na grave situação da dívida pública estadual e na má gestão das contas públicas. Ao longo dos anos, os gaúchos vêm sentindo os efeitos dessa crise. Sucessivos governadores viraram, na verdade, administradores de dívidas, fazendo malabarismos para conseguir, tão somente, garantir o custeio da máquina pública. Garantir o custeio da máquina pública, lançando mão, entre outros, pelo saque total dos depósitos judiciais, alguns bilhões de reais, lançando mão de financiamentos junto a organismos multilaterais, como o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, não para fazer investimentos, para pagar e garantir o custeio da máquina até o pagamento dos servidores públicos. O problema se agrava porque as fontes secaram, não há mais dinheiro dos depósitos judiciais e nem mais chance de tomar recurso nos bancos internacionais. E aí não há margem para esses malabarismos
terminaram todos reforçando, neste momento de crise, a necessidade de um enorme rigor na administração das contas públicas e também de uma política pública transparente, que a sociedade conheça a contabilidade dessas contas públicas focadas na gestão, na transparência e na boa governança. Sem estes pré-requisitos, não há possibilidade alguma de sucesso. E veja aqui o nosso senador Fernando Bezerra, que, como relator do Pacto Federativo, sabe profundamente da urgência e da necessidade que temos nós aqui de caminharmos celeremente para fecharmos este ciclo, para que este Pacto Federativo, ansiado pelos prefeitos, e Vossa Excelência teve a experiência como prefeito várias vezes de Petrolina, lá em Pernambuco, sabe perfeitamente do agravamento da crise institucional na crise federativa que se agrava também. Uma redução substancial das receitas dos municípios e dos estados, provocadas por políticas da União, que até não discutimos o seu mérito, mas o problema é que, eu digo, costumam se fazer festa com o chapéu alheio, e isso à custa do sacrifício da receita dos estados e municípios. Então, a União, quando faz uma desoneração, impacta negativamente, ora sobre o FPE, ora sobre o FPM, que são as fontes de receita, Fundo de Participação dos Estados ou Fundo de Participação dos Municípios. Daí, senador Fernando Bezerra, penso ser necessário que agilizemos aqui. O nosso presidente Walter Pinheiro, nessa semana, conversamos, inclusive, a propósito da reunião que a presidente teve com os governadores, para que nós não percamos de vista a nossa responsabilidade. Porque cada vez que tomamos as rédeas de assumir uma agenda que tenha esse impacto, o governo trata de entrar na carona e assumir a liderança por isso, e talvez, se a gente não tiver cuidado, corremos o risco de deixar que o nosso trabalho fique relegado a um simples fotografia de ocasião. Então, é fundamental essa atenção para que, por exemplo, fundos constitucionais não fiquem em letra morta, como Lei Candir, uma lei que não funciona. O meu Estado tem créditos que não são ressarcidos, mas tem que pagar rigorosamente o empréstimo que fez com a União. Então, não é justo esse relacionamento, nenhum acerto de contas é possível fazer. Se não forem constitucionalizados o Fundo de Compensação e o Fundo de Desenvolvimento ou Investimento, nós não teremos sucesso nesse. Com a previsão orçamentária e os recursos que advirão ainda de um projeto que está em discussão nessa Casa, relacionado à repatriação dos recursos externos. Na verdade, a situação fica pior ainda, não só para o país, mas também para os estados, porque há uma desaceleração econômica, e isso agrava a situação pela redução da receita pelos impostos dos estados e dos municípios, e, claro, da própria União. O funcionalismo público do Rio Grande do Sul está passando, hoje, pelos piores dias, e muito isso agrava a situação. Isso exige uma reação rápida, corajosa, de enfrentamento pelo governador José Ivo Sartori. É preciso protagonismo neste momento de crise. É isso que se espera de um líder que aponte caminhos, que mostre o rumo que o Estado vai tomar. Porque não tenho dúvida de que os gaúchos e gaúchas estão, sim, dispostos a tirar o Estado do atoleiro que está. Mas é preciso também que saibam que há um líder comandando esse processo. O governo estadual precisa avaliar com a sociedade aquilo que o Estado pode abrir mão, sem ferir, sem reduzir, sem limitar os serviços públicos prestados à comunidade. Imóveis ociosos, muitos imóveis, prédios inteiros fechados, que são hoje ocupados por pessoas sem teto e que estão lá, e o Estado tendo que pagar aluguéis caríssimos quando poderia fazer parceria público-privada, fazer comodato, sem se desfazer desse patrimônio imobiliário, com esses comodatos, como aqui a União faz, como instituições como a OAB já fez, e metade da construção fica para o Estado e a outra metade para quem fez o comodato por 20 ou 25 ou 30 anos. Então, existem, sim, saídas para isso. Avaliar o patrimônio existente, ajustes em secretarias, autarquias e também em toda a estrutura do Estado. Questões que precisam ser analisadas com a máxima urgência, pois a sociedade também não suporta mais aumento de impostos.
Esta é a chave da questão, porque na dificuldade de compatibilizar receita com despesa, o caminho mais fácil é sempre mais um peso sobre a sociedade, aumentando os impostos. E não adianta imaginar que o imposto vai ser jogado sobre o setor produtivo, sobre a indústria ou o comércio. É o consumidor que vai pagar o preço final disso, porque o preço é repassado. É simples, todos sabemos desse processo e dessa forma. Essa necessidade ficou evidente quando o PP gaúcho decidiu apoiar o atual governador do Rio Grande do Sul. Na última eleição estadual, o PP, naquele momento, sob a minha liderança, que saía da campanha de cabeça erguida, derrotada, mas de cabeça erguida pela seriedade, pela transparência e pela responsabilidade com que conduzi aquela campanha eleitoral. Mesmo que o meu adversário tenha criminosamente me atacado e me acusado. Ali, naquele momento, no segundo turno, entreguei o apoio ao governador Ivo Sartori, dizendo-lhe: eu não lhe pedirei nenhum cargo no governo, lhe transfiro apenas tudo o que havíamos proposto à sociedade gaúcha para realizar. Um Estado mais moderno, mais eficiente. Porque a questão não é trabalhar se o Estado é menor, maior, médio, grande. Não. É que ele seja eficiente. Não importa o tamanho. É a eficiência dele para que a sociedade seja bem atendida. E aí não é com o aumento dos impostos. A única e clara exigência que o PP do Rio Grande do Sul fez: não aceitaria nenhum tipo de aumento de impostos, porque a sociedade gaúcha não aguenta mais carga tributária, que já é pesada e insuportável. Esse problema vem de muitos anos e se agrava com o passar do tempo. O Estado superdimensionou as previsões da receita para este ano, com uma previsão de 12% de aumento. Nenhum país, nem a China, podia fazer uma previsão com este grau de irresponsabilidade. Agora, o Estado sente o peso da desaceleração da economia nacional e regional, com reflexos no nosso Estado. Recursos que eram para financiamento de obras foram usados para outros fins, como eu disse há pouco. Dos mais de 4 bilhões em empréstimos que chegaram aos cofres do Rio Grande do Sul, entre 2011 e 2014, uma fatia de quase 2,5 bilhões foi usada para reforçar o caixa, garantindo apenas e tão somente o custeio. 2,5 bilhões de reais que terão que ser pagos. Terão que ser pagos, porque isso não é receita, é empréstimo. É empréstimo. A maior parte, ou a parte menor do bolo, 1,5 bilhão, foi aplicada em investimentos diversos, como obras em escolas, infraestrutura, programas de fomento, compra de equipamentos e viaturas, aportes em ciência e tecnologia. Mas muito pouco comparado com o gasto que foi feito para apenas e tão somente o custeio do Estado. O uso do dinheiro para fazer frente a despesas de custeio, no caso do Rio Grande do Sul, se divide em duas situações. Uma parte do montante foi, de fato, contratada com este fim, mas a outra parte teria sido desviada de sua origem, segundo fontes da própria Secretaria da Fazenda do nosso Estado. A situação fiscal e financeira gaúcha, portanto, passa obrigatoriamente por gestão e boa governança. É preciso, por isso, unir essas necessidades, a transparência, a sinergia das diversas áreas do governo. É preciso racionalizar os recursos. Quando é pouco, a gente tem que saber onde vai aplicar e como vai aplicar e cuidar da sua execução. Aumentar a capacidade de gerar receitas sem aumento de impostos para superar esta crise, esse momento difícil que atinge todo o país. Para se ter uma ideia, neste domingo passei num pedágio, que foi uma criação do governo passado, substituindo uma concessão que havia e estava funcionando, por uma empresa estatal, que não tem nem carro-guincho, que não tem nem ambulância. Quando precisa de carro-guincho, chama o bombeiro, mas paga o pedágio. Quando precisa, se tiver um acidente e alguém se machucar, chama a ambulância do SAMU. Olha só, paga pedágio. Uma empresa pública, economia mista. Como ela é economia mista, ela também tem que pagar imposto de renda sobre o seu resultado. Manda para Brasília 18 milhões de reais. Não paga os municípios onde ela opera do ICMS correspondente. Não paga. E ontem,
senadores, eu passei pelo pedágio e o pagamento tinha que ser manual, porque as máquinas recebedoras automáticas não estavam funcionando. Então, esses dilemas e essas contradições é que nós precisamos enfrentar. O primeiro exemplo para que a sociedade gaúcha acredite em qualquer política a ser adotada daqui para frente é o governo do Estado cortar na própria carne, como já cogita o governo federal, enfim, com planos para reduzir ministérios, no caso do governo federal, e secretarias, no caso do governo estadual. No meu estado, não adianta enviar pacotes para a Assembleia Legislativa que não deem prioridade, em primeiro lugar, a uma atitude ativa do governo, protagônica do governo, de atuar com extremo rigor na gestão das contas públicas. O caos instalado e a sociedade precisam que aqueles que foram eleitos para liderar restabeleçam a ordem social, política e econômica, através de ações com coragem, com denodo e com esforço pessoal. Liderança e credibilidade são fundamentais. Quem recebia um salário integral do governo do Estado já estava vivendo e trabalhando com limites no orçamento doméstico. As receitas estão diminuindo, mas as dívidas só aumentam, assim como a taxa básica de juros da economia atualmente em 14,25%, o maior patamar desde julho de 2006. Isso impacta no custo dos financiamentos. Significa, na prática, que os empréstimos também estão mais caros. Portanto, a situação merece, no caso do meu Estado, uma ação urgente e protagônica do governador José Ivo Sartori. Temos aqui no Senado trabalhado intensamente para ajudar. Sou uma senadora independente, que apoiou o governo do Rio Grande do Sul, mas tenho também o direito de fazer algumas ponderações, algumas análises e avaliação crítica, que é a responsabilidade que o mandato me confere. Muito obrigada, senhor presidente, e vamos ter um semestre, espero, de muito trabalho nesta casa. Muito obrigada.